quero cumprimentar o presidente Emmanuel Macron e o primeiro-ministro Mohamed bin Salman por liderarem este importante evento. A questão da Palestina surgiu no momento em que a Assembleia Geral adotou o chamado Plano de Partilha há 78 anos atrás. A sessão em que ele foi aprovado foi presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Naquela ocasião, nasceu a perspectiva de 2 estados, mas só um se materializou. O conflito entre Israel e Palestina é símbolo maior dos obstáculos enfrentados pelo multilateralismo. Ele mostra que a tirania do veto sabota a própria razão de ser da ONU, de evitar que atrocidades como as que motivaram sua fundação se repitam. Também vai contra sua vocação universal, bloqueando a admissão como membro pleno de um Estado cuja criação deriva da autoridade da própria Assembleia Geral. Um Estado se assenta sobre 3 pilares: o território, a população e o governo. Todos têm sido sistematicamente solapados no caso palestino. Como falar em território diante de uma ocupação ilegal que cresce a cada novo assentamento? Como manter uma população diante da limpeza étnica a que assistimos em tempo real? E como construir um governo sem empoderar a autoridade palestina? Como apontou a Comissão de Inquérito sobre os Territórios Palestinos Ocupados, não há palavra mais apropriada para descrever o que está ocorrendo em Gaza do que genocídio. Por isso, o Brasil decidiu tornar-se parte do caso apresentado pela África do Sul à Corte Internacional de Justiça. Os atos terroristas cometidos pelo Hamas são inaceitáveis. O Brasil foi enfático ao condená-los. Mas o direito de defesa não autoriza a matança indiscriminada de civis. Nada justifica tirar a vida ou mutilar mais de 50 mil crianças. Nada justifica destruir 90% dos lares palestinos. Nada justifica usar a fome como arma de guerra, nem alvejar pessoas famintas em busca de ajuda. 500 mil de palestinos não têm comida suficiente, mais do que a população de Miami ou de Tel Aviv. A fome não aflige apenas o corpo, ela estilhaça a alma. O que está acontecendo em Gaza não é só o extermínio do povo palestino, mas uma tentativa de aniquilamento de seu sonho de nação. Tanto Israel quanto a Palestina têm o direito de existir. Trabalhar para efetivar o Estado palestino é corrigir uma assimetria que compromete o diálogo e obstrui a paz. Saudamos os países que reconheceram a Palestina, como o Brasil fez em 2010. Já somos a imensa maioria dos 193 membros da ONU. O Brasil se compromete a reforçar o controle sobre importações de assentamentos ilegais na Cisjordânia e manter suspensas as exportações de material de defesa, inclusive de uso dual, que possam ser usados em crimes contra a humanidade e genocídio. Diante da omissão do Conselho de Segurança, a Assembleia Geral precisa exercer sua responsabilidade. Apoiamos a criação de um órgão inspirado no Comitê Especial contra o Apartheid, que teve um papel central no fim do regime de segregação racial sul-africano. Assegurar o diálogo de autodeterminação da Palestina é um ato de justiça e um passo essencial para restituir a força do multilateralismo e recobrar nosso sentido coletivo de humanidade. Muito obrigado. Bem-vindo à ONU News. Obrigado, Mônica. Presidente, vamos começar falando dessa decisão de Portugal de reconhecer o Estado da Palestina. Por que essa medida e por que agora? Porque tinha de ser. Não há alternativa. Era a única via para a paz.
O adiar, o deixar para depois, é a mesma coisa que não decidir e criar o facto consumado. E o facto consumado era já não ser possível o segundo Estado. E haver dois Estados é crucial para a pacificação da região. Porquê agora? Porque era o último momento de ser possível, não apenas Portugal, mas outros países europeus e outros países não europeus mostrarem que era uma resposta universal. Mas, presidente, o que se diz é que essa decisão tem que ser tomada pelas duas partes. E até agora essas duas partes não sentaram-se à mesma mesa. Essa decisão, até que ponto ela ajuda ou atrapalha esse diálogo? Ela só ajuda, porque as duas partes já fizeram muito acordo. E o que houve ultimamente foi uma aceleração de uma parte optando pelo terrorismo e outra parte optando pela recusa dos dois Estados. Assim, não há meio termo. Não há moderação, não há respeito das decisões das Nações Unidas, não há paz. Na sua opinião, essa pressão vai ajudar? No tengo duda. Que exista un pueblo palestino en el Estado que pretendemos reconocer. Y lamentablemente el pueblo palestino está siendo aniquilado. Por eso, en nombre de la razón, en nombre del derecho internacional y en nombre de la dignidad humana, tenemos que parar esta matanza ya. En este preciso momento, las bombas siguen cayendo indiscriminadamente sobre la población gazatí y el hambre mata a mujeres, a ancianos y a niños. Hoy damos un paso crucial al reivindicar la solución de los dos Estados en esta conferencia. Pero seamos claros, no hay una solución posible cuando la población de uno de esos dos Estados es víctima de un genocidio. Todos sabemos que la única esperanza de los civiles en Gaza es saber que el mundo no les olvida. Y esta conferencia alimenta esa esperanza. Es un acto de rebeldía moral ante la indiferencia y ante el olvido. Por tanto, hagamos de ella también un compromiso colectivo para frenar la barbarie y abrir un camino de paz. Excelencias, esta conferencia marca un hito trascendental, pero no es el final del camino, debe ser el principio. Por eso, quiero hacer dos propuestas. La primera es que el Estado de Palestina debe ser miembro de pleno derecho en Naciones Unidas. Se debe completar lo antes posible el procedimiento de ingreso del Estado de Palestina en esta organización en pie de igualdad con el resto de Estados. Y en segundo lugar, tenemos que adoptar con carácter inmediato medidas para frenar la barbarie y hacer posible la paz. España, por supuesto, adoptará un plan con medidas para frenar el genocidio en Gaza y seguiremos tomando medidas valientes con quienes quieran sumarse, porque Gaza lo necesita. Excelencias, la historia nos juzgará y su veredicto será implacable con quienes perpetraron esta barbarie y con quienes callaron o miraron hacia otro lado. Tomemos partido por la racionalidad, por la diplomacia, por el respeto al derecho internacional y al derecho internacional humanitario, por el sentido común y por el humanitarismo más básico. Hagamos que este 22 de septiembre sea recordado como el primer gran paso. Hoy más que nunca, que lo injusto no nos sea indiferente. Nada más y muchas gracias.